Eu sou Letícia Lopes, atualmente trabalho na Rádio CBN, na TV Povo, Grupo de Comunicação. Fiz comunicação social com habilitação em jornalismo aqui na UFC. Entrei em 2002 e terminei em 2006. Meu nome é André Quintino Lopes. Aqui na faculdade eu era conhecido como Jedi, há muito tempo. Hoje em dia eu sou empresário, trabalho com a empresa de pesquisa de mercado. Aqui no curso também entrei em 2002, formei em 2007, fiz mestrado em criação artística contemporânea, muito devido ao Longo Sil, que era um projeto de extensão que surgiu aqui também, né? É verdade. E aí quando nós entramos em 2002, logo no começo do curso, que foi quando a gente virou gestão DA, eu achava muito legal, a gente não tinha estrutura. A estrutura que vocês têm hoje não existia pra gente. Então a gente tinha aula de informática, era um computador para 8 pessoas. Quando a gente chegou na cadeira de fotografia, não tinha filme, as câmeras ainda eram analógicas. Então a nossa turma resolveu invadir a reitoria e pedir o filme. No outro dia o filme chegou. E foi aí que a gente resolveu o CDA. Foi mais ou menos essa história. Foi quando criou uma certa vontade assim, de tentar juntar um grupo para ver coisas da faculdade, né? Sabendo que tem vários processos aqui dentro que às vezes demoram, mas quando tem aquele aperto, ou quando tem alguém gritando, a coisa às vezes acontece. Eu era secretária de jornalismo, né? Então, na época a gente estava com um processo muito complicado de reconhecimento do curso. Então o DA se voltou todo para o trabalho de reconhecimento do curso de jornalismo. Nós tínhamos uma estrutura muito precária, professores, nós não tínhamos mestres nem doutores aqui, alguns estavam fora, nós participávamos muito de reunião para chamar os professores de volta. Então, especificamente o jornalismo, a gente tinha essa luta, essa bandeira, né? Já na publicidade eu lembro que os meninos tinham uma agência júnior e queriam fundar, e as coisas paralelas. Eu acho que o mais legal que na época eu curtia muito de fazer era o que a gente fazia nos comunicar as feiras culturais que a gente fazia aqui. Essa coisa de não vir para a universidade e ir embora, a gente vinha para a universidade e ficava. Essa coisa de viver o campus era muito legal. E aí a gente fazia as caloradas também, né? Que era quando a gente chegou, tinha a calorada do desenho animado, que foi que recebeu a gente. E aí quando a gente virou gestão, a gente continuou com essa coisa de calorada. Não é só uma festa, não é só, é a coisa de você unir as pessoas. Quem é mais antigo com quem é mais novo, essa troca de experiências. Isso era muito legal também na época, eu acho que os melhores anos da minha vida até agora, certeza. Os 4 melhores anos foi aqui. Na verdade, sim, o currículo que se tem hoje no jornalismo, ele teve várias modificações. Mas quando eu entrei aqui, tinha muito essa deficiência, quer dizer, não era uma deficiência, é a questão do tempo mesmo. O jornalismo da UFC em 2002 era voltado para o impresso. Formava jornalistas para serem profissionais de redação. E naquela época já surgia a preocupação da internet, do cara ser empreendedor, do cara poder lidar com as várias plataformas que estavam. Mas o curso não tinha isso, não tinha essa preocupação. Então, quando a gente começou a discutir o curso e começou a discutir na época chamava grade curricular, muito isso se questionava, tipo, não tinha cadeira de assessoria de imprensa, não tinha cadeira na internet, não tinha cadeira de nada que vocês têm hoje. Sim, o curso a gente tinha problema com a escola de professores qualificados, assim, a gente tinha muitas cadeiras que, assim, me lembro de alguns casos que a gente chegou a ter professor que eram colegas nossos do curso, sabe, você pegar alguém com uma pessoa que não tenha tanta experiência, às vezes no mercado, até com a parte mesmo didática, e tinha muitos professores emprestados, então a gente tinha aquela coisa de, ok, está começando a tatear um curso de comunicação, a parte de publicidade, que a gente está tendo professores que não são tão aquilo que a gente imaginava que deveria ser. Mas eu acho que é um processo mesmo de formação, assim, depois você olha para o passado, não tem como fugir, às vezes foi um curso colocado, né,
precisava, e que essa formação começa mesmo, não da forma mais correta, mas começa andando e começa a ganhar corpo, né? Então, mas eu me lembro que muitas cadeiras a gente discutia muito pela qualidade mesmo, assim, você passa, pô, tô aqui tendo uma cadeira, tô passando um tempo, mas não me rendeu tanto. Mas, por outro lado, sempre tem aquela coisa de experimentação, você pegar e a turma sempre muito unida, aquela coisa de você tentar ver coisas novas, muita gente para discutir, e eu acho que esse ambiente entre alunos, professor, começa a fomentar discussões e o que a gente quer para o curso, o que a gente quer melhorar, mas tinha muitos problemas mesmo, muitos problemas de nível estrutural, né, como você estava falando. Às vezes faltava equipamento, faltava coisas básicas para uma cadeira, como fotografia, faltava filme, ou algumas cadeiras não tinham mesmo laboratório com poucos computadores, ou tinha problemas meio estruturais mesmo. Chega equipamento, mas falta uma peça, e por isso nada rola, né? Mas... A gente sempre invadiu a reitoria. Então, quando a gente invadia, a coisa rolava, entendeu? Então a gente começou a descobrir o poder que a gente tinha. E aí, quando a comunicação já vinha de um processo, parece que deu uma caída, quando a gente chegou aqui, o pessoal estava meio caído, né, a política e tal. A gente veio de uma gestão anterior à nossa, era do Daniel Fonseca, da Márcia Ximenes, pessoas muito bacanas, politicamente muito engajadas, mas já vinha de um desgaste. Então, quando a gente começou a invadir a reitoria, qualquer coisa, e as coisas começaram a aparecer, a gente, então eu acho que se a gente se juntar com a psicologia, juntar com a história, a gente vai conseguir. Por exemplo, a gente quando teve aqui o Enecom, né, foi o maior que a gente, não sei se teve Enecom depois disso, já teve, né, e a gente só tinha feito calorada, ninguém tinha noção de nada. Tinha os meninos mais antigos que tinham ido pra Brasília, foram buscar na Biscamp, essa coisa toda. E aí pra gente foi uma puta experiência, foi aí que a gente fundou o DA, né? Teoricamente a gente fez uma ata de fundação, porque a gente precisava do CNPJ para receber o dinheiro de não sei de onde. E foi uma época muito assim, disciplinadora, assim, é legal essa coisa do momento daquele que a gente estava chegando aqui e ter uma responsabilidade tão grande. De receber gente de fora, receber bem, entendeu? Ser o palco da discussão, a gente fez muitas discussões, essa coisa de publicidade com jornalismo, essa coisa de comunicação integrada que se tem hoje, assessoria de imprensa é ou não é jornalismo, isso tudo foi discutido na época, que hoje está aí no mundo, né? Então eu acho que ter recebido aquele povo todo aqui foi muito legal, foi essa uma das experiências mais legais que eu lembro, do Enecom, da pluralidade que a gente conseguiu trazer para o UFC na época. As colaborações sempre foram muito legais, assim, porque bacana daqui que sempre tem essa questão da temática, um tema, né? Então ser uma calorada, a fantasia, que as pessoas entravam no clima. Estava começando agora com o Macurunga, ele fala que hoje em dia está muito lotado, tem muitos problemas de teto de tempo, algumas restrições. Na época não, era super tranquilo, não teve muito problema assim, né? A gente teve uma polêmica assim, quando a gente era DA, estava no, sei lá, no semestre DA, aí chegavam os meninos mais jovens, lógico, hoje em dia acho que também é assim, né? 16, 17 anos achando que aqui é escola particular. Aí eu lembro que a gente estava nessa discussão, a direção do centro estava querendo proibir e tal, e a gente bateu o pé, vamos fazer calorada. Não, beleza, vocês vão fazer calorada, vocês vão pedir carteira de estudante, era um kit de alimento, um monte de restrições. A gente cumpriu todas as restrições. Mas aí tinha uma turma que queria fazer calorada numa casa de show aqui em Fortaleza. Foi a primeira polêmica que a gente se envolveu. Eu tava sozinha aqui, lembro disso perfeitamente. E a galera do DA foi chegando e foi ficando atrás, né? E assim, pra ver que não vai ser assim. Olha, a gente decidiu fazer calorada fora. Como assim, calorada? Não, a nossa turma veio aqui comunicar que a gente vai fazer calorada fora. Aí, deixa eu te explicar uma coisa. Calorada funcionando é outra coisa. Se você quer ganhar dinheiro, aí você vai ser promotor e vai fazer outra coisa. Os alunos de comunicação social da UFC vão fazer calorada dentro da UFC. Não, mas porque é muito violento. Olha, violência existe aqui, existe fora, em todo lugar. Não, mas a gente vai fazer. Eu ia dizer o nome do lugar. Deixa eu te explicar de novo. Você, com a sua turma, pode ir lá e vai fazer a calorada se você quiser. Eu estou dizendo que o curso de comunicação vai fazer calorada aqui. Aí virou uma polêmica, eu me lembro que me chamaram de ditadora, e ninguém foi confusão. Agora eu não me lembro o tema. Foi aquela segunda que a gente fez na Quadra do Céu? Eu acho que foi. Era Olimpíadas. A gente fez o tema Olimpíadas. E o pessoal ficou assim com a restrição.
são assim, meio assim com a gente. Aí o que a gente fez? Fez com que os bichos trabalhassem pra gente. Mudou muito, assim, sabe? A gente anda aqui e vai olhando e lembra como era, vai lembrando um pouco do pessoal. Então bate saudade muito nessa coisa de você ter uma memória, que é uma memória muito, muito interessante, muito afetiva, né? Então, tem gente ainda que está aqui sempre, né? Você olha aqui, eu fui lá na cantina, a tia da cantina estava lá. Aquela tá lá. A gente conversa, tudo mais. Às vezes eu moro aqui próximo, né? Eu vim a pé da faculdade e tal. Os grandes amigos que eu tenho, eu fiz aqui, todos eles assim, carrego comigo. É uma das grandes heranças que eu também, fora o conhecimento e a vivência que eu tive aqui, suas amizades. Tenho saudade, mas não é aquela que eu lembro, assim, não é aquela que você quer voltar. Pô, foi legal aquele período. Aí você olha pra frente e vê que as pessoas ainda estão ali com você. Então é muito legal isso. Eu acho que hoje, quando eu cheguei aqui, fiquei muito mais emocionada, porque eu olhei para as paredes e, poxa, tem os desenhos dos professores ali, como o Ronaldo Salgado, o Silvio de Paula. Hoje é que eu trouxe o Mate Carvalho, foi meu orientador. Já tinha vindo aqui hoje meio-dia, porque está tendo um evento aqui. Então é muito legal você voltar e lembrar dessas coisas. Pra você se sentir bem pelo que você fez no passado. Isso é muito legal. Vou repetir, foram os melhores anos da minha vida até aqui.